Olá, eu sou a Janaína e hoje eu estou aqui no WIDS, no Woman in Data Science de Fortaleza, para falar de cultura de dados das organizações. Então, falar de cultura de dados, o Data Driven, é falar desse processo de usar os dados para apoiar a tomada de decisão. Pensando em alguém que trabalha no setor, né, de moda, está planejando uma coleção, ela pode se perguntar, né, quanto meu cliente vai comprar dessa sandália azul? Será que ele vai comprar mais azul ou mais rosa? E para chegar na resposta, ela pode usar a intuição, a experiência e também pode explorar os dados dos clientes, as tendências, para ter uma resposta mais assertiva, né? E assim garantir que o cliente, quando venha até a empresa, encontre o produto que ela deseja, porque a empresa, de alguma maneira, entendeu a demanda dos seus clientes. Então, orientar a sua decisão, ou se orientar, ou orientar a sua decisão em dados é isso, é contar primeiramente com os dados e a tecnologia necessária para poder extrair valor desses dados para tomar decisão, para calcular as métricas necessárias para chegar na decisão final. E quando essa prática se torna a cultura da organização, a gente está falando que os comportamentos e as crenças das pessoas valorizam, né? Elas mesmas praticam e encorajam o uso de dados por todos. E é um fato que hoje as empresas querem ser data-driven, elas precisam ser data-driven, na verdade. Um estudo recente do IDC, com mais de 1.100 empresas de 10 países, incluindo o Brasil, confirmou, né, algo que já vem se falando há algum tempo. Então, 83% dos CEOs buscam essas data-driven, né, essas empresas data-driven. E 87% dos gestores, em geral, acreditam, né, nas empresas inteligentes, ou seja, melhorar o desempenho das empresas a partir do uso de dados. Mas por que ser data-driven? Pensando em ser data-driven, exige investimentos em tecnologia, nas pessoas, a gente falou de cultura, de comportamento, então é um desafio. Mas o acompanhamento das empresas que encararam esse desafio mostrou bons resultados. Então, redução de custos, a diminuição de retrabalho, né, a satisfação do cliente e o valor de mercado. As empresas que fazem uso de dados são muito bem vistas no mercado. Isso foi puxado pelas empresas de tecnologia e hoje as empresas de outras áreas estão também traçando esse caminho. Em 2018, o estudo da McKinsey mostrou que 8% das empresas somente conseguiam escalar essa habilidade analítica, né, de extrair valor dos dados para a tomada de decisão. Mas esse estudo mais recente, o DDC, um estudo diferente, mas que fez o mesmo questionamento, encontrou que 25% das empresas são data lead, né? Esse termo, data leading, se aplica às empresas que estão nesses níveis mais avançados de maturidade analítica. Ou seja, essas empresas que conseguem extrair valor com tecnologias, volume de dados, para automatizar todo o processo de decisão. Mas isso não acontece da noite para o dia, né? É um processo. Então, a empresa ela pode começar com nível de analítica descritivo, onde ela contém ferramentas e dados para entender o que aconteceu, né? E esses dados estão acessíveis para as pessoas que irão tomar as decisões ou gerar os insights. No nível de diagnóstico, um pouquinho mais avançado, as empresas contam com dados e tecnologias que permitem entender o porquê aconteceu, né? E a partir desse entendimento, as pessoas vão gerar insights e ações. No nível de preditivo, já entende o que aconteceu, por que aconteceu, então consegue prever o que vai acontecer. E nesse nível, as ações, né, são tomadas a partir dessa previsão do que vai acontecer. E no nível mais avançado, a gente fala de maturidade analítica prescritiva. Então, as tecnologias, o volume de dados que a empresa conta permite entender o que aconteceu, prever e já gerar ou recomendar uma ação, né? Como a gente falou, é a automatização do processo de decisão. Mas, pensando em algum problema que a empresa onde você está, onde você trabalha, precisa resolver, como, por exemplo, como ter clientes mais satisfeitos com o nosso serviço de atendimento, como melhorar o engajamento dos colaboradores, ou para quem é da área de saúde, como entender o impacto de um tratamento nos pacientes. A área de saúde é bem interessante, hoje 30% dos dados são gerados para essa área, então tem bastante
oportunidade, né? Ou, de um modo geral, né, para todas as empresas, como melhorar os resultados de venda. Então, se a gente pensar nesse problema dos resultados de vendas e olhar lá para o gráfico de maturidade analítica, olhando para o primeiro nível, né, da maturidade descritivas, a gente pode dizer que as tecnologias adotadas nessa empresa, que estão nesse nível, permitem gerar um relatório de vendas, né, das vendas que aconteceram. As pessoas têm acesso aos dados, né, desse relatório e conseguem interpretar, entender esses dados. Essa informação, né, do passado chega até os gestores que tomam as decisões do que fazer, baseado muito na experiência e na intuição, né? Já naquele nível mais avançado, né, a gente olhar esse problema de venda num ambiente totalmente orientado a dados, a gente pode pensar que as tecnologias adotadas, talvez a Big Data, soluções de inteligência artificial, permite já gerar um relatório de ações a serem tomadas, né, as prescrições para o problema. E na equipe, além dessas pessoas que geram esses produtos de dados, a empresa conta com analistas que entendem o mecanismo que está por trás dos algoritmos, ela pode contextualizar, argumentar, né? E toda a equipe, em diferentes níveis, tem habilidade para entender os dados. E na estratégia da empresa, né, a liderança inclui um gestor de dados, ou um CDO, que organiza, né, todo esse processo e essa governança dos dados. E aí? Em qual cenário está a sua empresa? Ou em qual empresa você gostaria de trabalhar? Né? Ou você está preparado para contribuir? Porque o que a gente viu até agora é que há uma alta demanda pela cultura de dados, que vai exigir os profissionais capacitados, investimentos em tecnologia, mudança de comportamento. E como é que você pode começar, ou como é que você pode avançar nesse processo dentro da empresa? Então, primeiro, começando pelos dados, né? Então, esse compromisso de gerar dados com qualidade é de todos. E isso é muito importante para o segundo ponto, que é o da confiança, né? Que, aliás, é um desafio para o Brasil. Segundo esse estudo do IDC, a América Latina apresentou um índice muito, muito baixo de confiança, né? A confiança e a transparência, que é esse processo de dar acesso aos dados, né, para os colaboradores e que os colaboradores confiem nos dados que eles estão vendo. O Brasil foi o índice mais baixo de confiança. Mas, por outro lado, houve um destaque na América Latina, há um consenso, as pessoas já têm essa mentalidade orientada a dados. Elas acreditam que elas podem obter as respostas a partir dos dados. Isso é muito importante. Elas precisam, claro, contar com a tecnologia, a ferramenta adequada para cada pessoa. E também trabalhar de forma colaborativa. Isso, de novo, é um ponto positivo aqui no Brasil. 98% dos brasileiros que responderam o estudo acreditam sim, né, estão otimistas quanto a essa possibilidade de colaborar, de quebrar esses silos de dados para obter as respostas a partir dos dados, de forma colaborativa, né? Quando a gente fala dessa resposta, é muito importante lembrar de como ela vai ser apresentada, né? A comunicação dessa resposta. Ela precisa ser bem construída, ela precisa ser contextualizada, ela nunca pode ser apresentada como uma opinião. E, finalmente, tudo isso acontece num processo top-down, ou seja, os executivos precisam decidir pelo investimento na tecnologia, na capacitação das pessoas e encorajar esse processo de experimentação, que pode ter momentos de falha, né, no caminho, mas que, segundo o estudo, 40% dos gestores acreditam que é melhor passar por esse processo de falha do que não experimentar esse caminho de tomada de decisão baseada em dados. E aí, independente da maturidade, né, analítica da empresa ou das suas habilidades analíticas, desenhar um processo data-driven vai passar pela identificação do problema, da definição dos objetivos, dos resultados esperados, da coleta dos dados, claro, da análise desses dados com as ferramentas disponíveis e na comunicação desse resultado. Com algumas idas e voltas entre alguns passos aqui, mas esse seria o processo para desenhar uma solução que vai passar pelos dados. E então, para passar, né, ou para começar, ou para avançar nesse processo das tomadas de decisões baseadas em dados, é importante a gente começar com um plano que não seja muito grande,
né? Com um objetivo, um resultado bem específico que possa ser medido. Investir bastante na capacitação das pessoas, fazer os experimentos e organizar a estrutura da empresa com os analistas, o gestor de dados, para ter essa governança. Né? Eu acho que empresas aqui na América Latina, segundo o estudo, já têm mostrado bons resultados. As empresas que estão mais avançadas nesse processo conseguem até 7 vezes mais decisões baseadas em dados, né, e melhores resultados que as empresas que ainda estão se familiarizando com os dados. E então, assim, é importante a gente lembrar que a gente falou bastante de dados, lembrou das tecnologias, né, de níveis de maturidade, mas a gente falou de cultura. E cultura passa por comportamentos, por crença, e não é uma coisa tão simples de mudar. Mas é possível. Então é isso, muito obrigada e até a próxima!